Já vou colocar ele, então, aqui para encerrar esse primeiro dia de Summit Modelos Disruptivos. Já tivemos bastante conteúdo e agora eu vou trazer o segundo Thiago da tarde aqui para tratar de um dos temas mais esperados aí do evento, que é o futuro do mercado, não só do mercado de escritórios, né, Thiago, mas também do mercado de trabalho. Então já está na tela aqui o Thiago Alves, que é CEO da Regus Space Brasil, um parceiro de longa data aqui do GRI, do Grupo GRI, 10 Março. Thiago, sei que está corrido aí, você tem participado de 1 milhão de lives, além das atribuições aí dentro das empresas. Essa é a quarta de hoje, pra você ter ideia. Olha lá. Virou influencer já. Inclusive, a plataforma que a gente está usando hoje foi inspirada vendo as suas transmissões. Não sei se você sabe disso. Imaginei. Bom, prazer estar aqui, Leonardo. Obrigado, né? Bom, vai ficar fácil para a audiência. 2 Thiagos seguidos, né? Dá para usar as mesmas perguntas, copiar e colar aí no painel. Muito legal, pessoal. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho aqui hoje. Não sei se tem algum tema... Não sei se tem uma pergunta já inicial que você queira direcionar, Léo, ou se eu posso apresentar alguns slides aqui. Thiago, a gente até preparou aqui alguns roteiros, mas se quiser apresentar os slides, depois a gente vai trazer... Eu acho que, para o benefício, a gente está falando aqui num painel de modelos disruptivos, a gente está falando de futuro do trabalho, a gente está falando das mudanças do mercado imobiliário. Não teria como não falar disso sem falar do impacto que teve ao longo desse ano todo, né? A pandemia, o que a pandemia está mudando na forma como as pessoas se identificam com espaços de trabalho, quais são as tendências de futuro e tudo mais. Então, eu queria sim mostrar aqui um material. Queria primeiro brincar com a nossa audiência, perdão, fazer uma brincadeira aqui com eles. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, que aí eu já vou pedir para a produção jogar aí a tela. Joga aí, gente. Bom, todo mundo conhece o Google Trends, né? Ele mostra as pesquisas. Então, vou começar pesquisando aqui home office. Ao longo desse ano, olha só o que acontece, pessoal. Então, a gente sai dezembro aqui, né? Ó, janeiro, fevereiro, chega março, o que acontece? Bum! O bonde do home office chegou ali junto com a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, boa parte das pessoas não estavam preparadas ainda para o home office. Ele dá um super pico, mas você vê que depois ele cai, né? E olha que engraçado, pessoal. Olha a tendência do home office aqui, ó, que tem acontecido com o home office. Então, até para desmistificar muito do que é falado aí, os futuristas de webinar, né? As pessoas que, home office é o novo normal, tudo vai ser feito em casa. O Google, que é inteligência artificial com base em analítica e dados, está mostrando o contrário. Mas vamos ser justos aqui, né? Vamos aproveitar e procurar, por exemplo, escritórios. Né? Vamos ver se as pessoas pesquisam escritórios. Opa, deixa eu colocar assim o S. Escritório. A gente vai ver aqui, ó, escritório que é o vermelhinho. Sim, teve uma queda na pandemia, mas olha só, gente, voltou a subir. Né? Na verdade, está mais alto aqui, ó, durante esse período aqui, até meados de setembro, até do que começou o ano. Né? Como assim, Thiago? As pessoas buscam escritório no meio da pandemia? Não era para estar todo mundo em home office? E aí eu vou trazer um dos motivos, porque isso aqui acontece. Então, Leonardo, você faz home office, não? Você tem costume de trabalhar de casa? Tem, mas não gosto. Hoje eu estou no escritório, por exemplo. Vou tentar adivinhar. Um dos principais problemas, provavelmente, é a cadeira de escritório, né? Estrutura. Eu vou brincar aqui com a audiência, tá, pessoal? Cadeira de escritório, e vou mandar o Google Trends gerar aqui. Peraí, eu coloquei com acento, coloquei. Deixa eu só tirar aqui o escritório, para poder mostrar para vocês aqui o que acontece com cadeira de escritório. Peraí. Será cadeiras? A gente tem um pico, aí, só porque ao vivo aqui não vai. A gente tem um pico quando a gente pega cadeira de escritório e estrutura para casa. É porque como o outro é grande aqui, ele não vai mostrar para vocês. Deixa eu tirar aqui para vocês verem. E você vê que, olha só o que acontece no meio da pandemia quando a gente fala de itens como cadeira de escritório. Se a gente pesquisar outros itens aqui, por exemplo, mesa para trabalhar, espaço de trabalho, a gente vai ver que houve uma demanda muito grande para a estrutura voltada ao trabalho. Né? Então, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Eu vou trazer um outro material aqui para vocês, que vai exemplificar um pouquinho do que eu estou falando para vocês. Então, a gente viu que... Joga aí para mim, produção. A pandemia colocou o home office em evidência, mas trouxe outras duas coisas em evidência. Cuidados com saúde e tecnologia. Né? Tudo que a gente tem na nossa mão hoje, desde StreamYard, a Zoom, a celular, a videoconferência, a live, a reunião remota, nada disso é novo. Tudo isso já existia há muitos anos. Por que não era usado antes?
O home office não é novo. Por que ele não era tão aderido antes? Tem uma vertente aqui, que é o cuidado com saúde, né? Então ele forçou, que eu brinco com todo mundo, é o home forced. Está todo mundo forçado em casa, ou foram forçados em casa. Não necessariamente tinha uma política de teletrabalho, como vocês podem ver nessa pesquisa aqui, que é super recente. A gente fez ela em janeiro desse ano. A gente perguntou quantas empresas tinham política de home office. 1/4 delas falaram que tinham políticas de home office. 3/4 não tinham. Aí, de repente, veio a pandemia, joga todo mundo em home office de uma vez só. As empresas tiveram que lidar com essa situação. E isso trouxe problemas, né, de conectividade. Isso aqui foi uma pesquisa que eu fiz recente, no final de julho, com quase 16 mil pessoas, onde a gente pediu para as pessoas elencarem quais eram os principais problemas ou os pontos, né, em desvantagem do home office. Quase 60% diz que teve algum tipo de problema com conectividade. Uma internet que falhou, né, uma comunicação ficou travada, um 4G que não funcionou, e por aí vai. Metade deles problema de estrutura, né? O paulistano médio vive em 49 metros quadrados, galera. Como é que você vai assumir que em 49 metros quadrados a pessoa consegue ter sua vida familiar ali, todos os seus ambientes familiares e ainda ter um bom espaço de trabalho? É difícil, né? Não dá para julgar pela casa de 2% da população que tem casas de 200 metros quadrados. Não é isso, né? Segurança de dados, metade das pessoas falaram que tiveram algum problema com segurança de dados, seja tentativa de fraude ou mesmo não se sentiram confortável com o nível de segurança que eles entregavam em casa. 1/3 das pessoas reclamaram estarem muito sozinhos, metade das pessoas reclamaram falta de interação. Em compensação, menos de 20% das pessoas reclamaram de mobilidade, ou seja, 80% aprovam o home office como uma alternativa de mobilidade. Às vezes eu me deslocar horas até o trabalho, eu uso essas horas de maneira produtiva ou uso essas horas de maneira qualidade de vida. E metade das pessoas também reclamaram de foco no home office, né? Então, só quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando aí, né? Eu, por exemplo, sempre fiz home office, Léo, mas é a primeira vez que eu fiz home office com os meus filhos em home office também, né? E aí a brincadeira é bem diferente ali, quando o assunto é foco mesmo. Mas por que eu trouxe isso para vocês aqui? Porque eu quero provocar o e agora? O que fica? Né? O que a gente vai trazer? Então, eu vou trazer para vocês aqui... Nossa, perdão, gente. Agora que eu vi que eu não estava reproduzindo como slide aqui, perdão. Agora vai ficar um pouquinho melhor, eu acho. Deixa eu só jogar de novo aqui, vai ficar um pouquinho maior para vocês, gente. 1000 perdões. Agora que eu vi que vocês estavam vendo a tela inteira, joga aí, produção, de volta os slides, por favor. Então, agora sim, bonitinho. Como que as empresas do futuro vão ter que se comportar, né, perante esse momento todo? Então, a pandemia trouxe aquelas dificuldades de home office, mas também trouxe oportunidades com o home office. Teve gente que repensou o seu espaço, teve gente que repensou a necessidade de escritório, teve gente que cresceu no meio da pandemia, teve de tudo, né? Mas a verdade é que, assim, as empresas do futuro vão precisar de espaços e de qualquer coisa, não interessa se é só escritório, se é carro, se é frota, se é fornecedor, se é mão de obra, que traga agilidade, com menos risco e menos custo. Tá? Então, por exemplo, tem que estar pronto, eu não posso esperar 6 meses, porque o mercado não espera, tem que ter menos risco, eu não posso carregar o risco de propriedade, o risco de manutenção, o risco de investimento, tudo, e tem que ser mais barato, tem que ser pay-per-use. Né? Então, tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, se for, por exemplo, hoje comprar eu preciso voltar à minha operação, preciso tomar uma decisão de frota. Todo mundo vai fazer essas 3 perguntas. Eu vou para uma frota alugada, eu vou para uma frota própria, eu vou precisar mesmo de frota, eu vou andar por transporte aplicativo, não vou, como vai ser o modelo? Tem que pensar nesse tripé. Eu vou decidir por um escritório, exatamente. Eu quero um escritório que está pronto, eu quero um escritório que eu vou ter que construir, eu quero carregar o custo de um contrato de longo prazo. Só quem estava na pandemia sabe o quão é difícil o contrato de longo prazo, né? Na hora de tentar romper. Eu quero modalidade que eu pago pelo que eu uso, ou eu quero uma modalidade que eu vou pagar independente de usar. Então, essas são as perguntas do futuro. Que empresa que não responder esse tripé vai estar fora do mercado. E aí tem uma outra parte que eu vou trazer aqui para vocês, que é, além desse tripé, vários pontos que influenciam, né? São as vertentes, 3 vertentes aqui para vocês. Tecnologia, comunidade e meio ambiente. Uma vez que eu defini o meu modelo de baixo, eu preciso definir qual a tecnologia que eu vou aplicar nesse modelo. Então, por exemplo, eu defini por ter escritórios flexíveis. Opa, qual vai ser minha plataforma de reserva de espaço? Se as minhas pessoas vão trabalhar metade em casa, metade não, é híbrido, não é? A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aqui. Mesmo assim, eu preciso definir qual é a tecnologia, qual vai ser o enabler, né? A ferramenta que vai me ajudar com isso. Qual vai ser
o impacto para o meio ambiente. Teve uma coisa que a pandemia trouxe de maneira positiva, é que não tem condição da gente sair dessa crise de saúde pública no mundo inteiro, todo mundo, da mesma forma que era antes, né? Sem pensar no impacto do meio ambiente, sem políticas verdes e tudo mais. Então, executivos que nos assistem, vou comprar um carro em 2021, vou comprar um V8, vou poluir o meio ambiente. Está errado. A gente acabou de sair de uma crise de saúde pública, né? Nem saímos ainda, na verdade, dela, mas jogando para o futuro aqui. Então, cada vez mais as empresas e os profissionais têm que pensar no impacto do meio ambiente de todas as suas ações. E também comunidade. O que toda essa decisão junta vai trazer de impacto para a comunidade, seja ela comunidade social, com o entorno a qual a minha empresa vive, seja os meus clientes, ou seja mesmo o meu sentido de comunidade interna, a cultura da empresa, né? E tudo isso com o cliente no meio, a experiência do usuário no meio. Então, se você pega aqui, Léo, esse meu chart aqui, para qualquer business, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, é a mesma conta. Se você é da Uber, ou se você é um fundo imobiliário, tá tudo centrado aqui. Eu sou dono de um prédio hoje. Independente se o prédio tem coworking, não tem coworking, nem interessa. Esse chart aplica da mesma forma, tá? E aí eu vou trazer para vocês tendências que a gente tem visto nos espaços de trabalho que vai conectar aqui com esse slide aqui. Primeira tendência. Bom, o trabalho flexível chegou. Só que ele chegou da maneira errada, que foi de maneira forçada. Só que agora, a parte boa do trabalho flexível vai ser repensada. Eu vou trazer alguns temas aqui para vocês. Todo mundo teve a impressão que trabalhou mais na pandemia, não teve, Léo? Não sei se você teve, se o pessoal da Smartus teve. Na verdade, não é só que a gente trabalhou mais, pessoal. Não é só que a gente é mais produtivo ou porque trabalhou mais. O que aconteceu foi que acabou o horário comercial, acabou a gestão de horário, acabou a gestão de jornada. Só que isso são componentes do trabalho flexível. O trabalho flexível ele é formado por localização flexível, horário flexível, jornada flexível, remuneração flexível e gestão por performance. Não adianta você só colocar todo mundo em casa e continuar fazendo mais do mesmo. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, entendeu? Aquele WhatsApp de domingo à noite, perguntando para o teu funcionário que está em casa se amanhã está tudo ok, a reunião das 8, é horário de trabalho. Entendeu? E você não faria isso no escritório tradicional, né? Você não chamaria o cara no escritório domingo à noite para fazer uma pergunta de trabalho. Durante a pandemia vale tudo? Vale tudo. Mas, lembrando a todos que o Brasil é um país extremamente legislado, né? Regulado para o assunto de trabalhista, né? Então, as empresas não tomaram ainda a ciência de que toda a infraestrutura que está na casa do funcionário de home office tem que ser bancada pela empresa. Seja reembolso de internet, reembolso de instalação, de consumo de energia, o controle de jornada de horário cabe à empresa sim, né? Então, por exemplo, esse pessoal que está em casa trabalhando muito, com certeza isso é um risco. Por isso que o futuro do trabalho flexível é o modelo híbrido. As pessoas precisam ir a um espaço, as pessoas precisam ir a um escritório para que se mantenham cultura da empresa, para que se mantenham regras e para que também se mantenham procedimentos. E, ao mesmo tempo, elas podem usufruir de um trabalho flexível, seja num home office, seja num coworking, seja onde for, de maneira que ela também tenha uma certa flexibilidade. Empresa que não olhar para o trabalho flexível como modelo híbrido, ou vai estar muito engessada, ou vai estar no risco trabalhista. Vide que todos vocês devem ter visto notícias N no mercado aí, de empresas abortando o modelo 100% home office, mesmo com a pandemia, porque viram que não conseguem. As pessoas pegaram o vírus em casa. As pessoas pegaram o vírus isoladas. As pessoas... O fato de fechar o escritório não era a única forma de contaminação, né? Então, viram, né? E tomaram a decisão de que, olha, eu preciso resgatar o foco, a produtividade, a cultura, a inovação, a lateralidade. Uma vez que... Lembra que eu falei de estar sozinho, de não ter foco? Pensa bem, Leonardo, qual foi a última vez que a gente fez uma reunião só para falar amenidades com os pares, aquilo que a gente fazia nos cafezinhos? Não foi feito durante essa pandemia. A gente só faz a videoconferência para cima com o nosso chefe ou para baixo com os subordinados. Está errado. Porque a gente não vivia assim na empresa. O ser humano não vivia assim. O teu cérebro, Léo, e o cérebro de quem nos ouve, foi condicionado 30 anos de que quando você vai para o escritório para ser produtivo e quando você está em casa para relaxar. Aí eu vou falar para você que em 6 meses... você tem que inverter essa chave na sua casa, você vai ter que relaxar e ser produtivo? Entendeu? Não dá. A gente é uma geração toda para sofrer todas essas mudanças culturais
Agora, de qualquer forma, tem um percentual que vai aproveitar do home office? Com certeza. Assim como tem um percentual que vai sofrer com o home office. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina uma empresa de call center que ficava com sede em Barueri, recolhia todo o ISS, o imposto municipal em Barueri, e no meio do home office colocou todo mundo espalhado nas suas casas atendendo o telefone. Super bacana, protegeu as pessoas. Passou a pandemia, meu novo modelo é atendimento em casa. Legal. Agora ela tem que inventar um software que considere todas as ligações atendidas nos diferentes municípios onde os trabalhadores moram, para que o recolhimento de ISS aconteça onde o serviço é prestado, ou seja, onde o funcionário mora. Imagina a logística fiscal para uma empresa que atende milhões de chamadas num dia para conseguir botar isso de pé. Eu tenho certeza que uma empresa dessa vai ser a primeira a falar, cara, volta todo mundo para o escritório, não tem como operar remoto. O risco fiscal e a estruturação fiscal é muito alta. Se eu fui para Barueri para fazer parte do incentivo de impostos da minha determinada atividade, e de repente o fato de eu ter um home office faz com que a minha operação seja mais cara, começa a repensar. Ou eu vou passar a dar preferência para contratar funcionários que morem em cidades, perdão, faltou a palavra aqui, que tenham esse incentivo fiscal. Então, muito cuidado com as decisões e os futurismos, né, de webinar, porque tem muita coisa por trás. O home office e o trabalho flexível não são só mesa e cadeira. A empresa precisa de muito mais para existir. Agora, uma tendência bacana, close to home office. Aí a brincadeira começa a ficar séria. É diminuir a mobilidade, aquilo que a gente viu que era uma super vantagem das pessoas, para que as pessoas se desloquem menos, tenham mais qualidade de vida e tenham como também ser mais produtiva, né? Então, isso é um suporte ao trabalho remoto. Então, se eu moro na região de Santo Amaro, por que eu tenho que ir todo dia até Paulista, só porque minha empresa tem sede na Paulista? Eu me desloco 1 hora de manhã, 1 hora à noite. Se eu conseguir economizar meia hora de manhã à noite, é 1 hora por dia, 5 horas por semana, são 20 horas no mês, 240 horas no ano. 240 horas no ano equivale a 1,5 mês trabalhado. Pô, o que é melhor? Você ter 1,5 mês a mais de produtividade ou de qualidade de vida? Ou você perder 1,5 mês por ano em meia hora de deslocamento que você poderia evitar? Então, assim, o close to home office passa a ser uma super pegada. Então, eu mesmo, durante a pandemia, eu abri Lapa, eu abri Santa Amaro, a gente está expandindo agora para Ipanema, no Rio de Janeiro. Regiões que são conhecidas por ser grandes regiões residenciais, não tão bem fomentadas, escritórios corporativos, mas onde as pessoas querem trabalhar perto de casa. Então, o paulistano hoje que está na Lapa, ele consegue ir para uma Regus na Lapa, do que ter que se deslocar até a Regus mais próxima, que antes ficava em Pinheiros. Pinheiros e Lapa é perto, gente, mas a diferença chega a ser de meia hora de deslocamento. Meia hora de deslocamento, ao longo do período, é muito importante. E até para evitar aglomeração em transporte público, até para evitar deslocamentos longos em transporte público. Então, essa super tendência chegou. Mais uma tendência, escritório de equipe, regionalizar escritório, dividir escritório por atividade. Então, ao invés de ter um HQ, né, um escritório matriz de 1.000 funcionários, por que não ter 10 escritórios funcionais por temática? Financeiro, marketing, RH. E aí você acaba colaborando com o Close to Home e, ao mesmo tempo, focando esses escritórios, criando cultura, criando equipe, criando células. É isso que é boa parte que as startups fazem, é o squad, são as equipes de trabalho. Então, o squad office passa a ser uma nova normalidade. Eu tenho N bancos hoje contratando squad office com a gente, trazendo assim, olha, eu tenho essa área aqui que está desenvolvendo um produto X para o banco, eu quero num squad. Tem essa outra área aqui que é um jurídico que está fazendo esse projeto, eu quero em outro squad. Squad office, anota isso que eu estou falando, vocês vão ouvir falar muito em squad para frente. Outra tendência, escritório na nuvem. Escritório deixa de ser onde eu preciso estar porque meu chefe quer que eu esteja e passa a ser onde eu preciso estar para ser produtivo. Se hoje eu vou trabalhar na Aclimação, amanhã na Paulista, depois de amanhã em Barueri, depois de amanhã em Botafogo, não interessa, desde que eu tenha as ferramentas que eu preciso para trabalhar. Seja um escritório flexível para me apoiar, seja trabalhar na minha casa, seja trabalhar numa cafeteria, seja ir para o escritório matriz. Só que a minha atividade é oficialmente prestada na nuvem. Detalhe, a nossa legislação trabalhista não permite ainda o registro de um profissional sem o endereço de trabalho, tá? Então, assim, tem que ser ou no escritório, ou no endereço da empresa, ou com a política de teletrabalho homologada no sindicato. Você não consegue contratar ainda profissionais seletistas sem endereço de local de trabalho. Porém, aí vai vir uma grande demanda que eu vou falar para vocês aqui, que é a contratação por job. Vai vir muita demanda agora de contratar profissionais por trabalho. Eu quero você para esse determinado trabalho. Se você vai trabalhar final de semana, não interessa. Estou te pagando por performance, deixa de ser
aquela demanda. Uma outra demanda grande, escritório virtual. Lembra que eu falei que não só de mesa e cadeira existem empresas? Então tá, então se as empresas precisam de CNPJ, endereço fiscal, atendimento telefônico, atendimento postal, uai, você vai botar todo mundo em casa e você vai deixar de existir como empresa, né? Lembrando que o Brasil é o único país do mundo que para abrir uma empresa você precisa ter duas coisas, um contador e um endereço comercial, né? Você não consegue abrir uma empresa sem endereço. Então, mais uma vez, tomem cuidado. Pandemia vale tudo, mas o vale tudo vai até certo ponto. Esse produto, para você ter uma ideia, Léo, cresceu 400% durante a pandemia com a gente. 400% escritório virtual. Principalmente para empresas que saíram do imobiliário tradicional, colocaram todo mundo em casa, mas precisavam de uma estrutura mínima para rodar o teu negócio, entendeu? O brasileiro está todo dia aí com problema de fraude, etc. e tal, e boa parte porque as empresas que estão fazendo fraude no mercado não existem, entendeu? E o brasileiro não tem um mínimo ali de segurança jurídica. O escritório virtual é uma forma de ter uma segurança jurídica para operar. Outra tendência que chegou no mercado imobiliário, touchless, né? Se não está no teu celular, não existe, mas o teu celular passa a ser a chave que abre todas as portas. Da catraca, por exemplo, como a gente tem com a Access Control aqui, ao teu celular, a Alexa que controla a automação do prédio, é o aplicativo para reservar a estação de trabalho, onde você quer sentar, fazer uma sala de reunião, ou seja, o touchless é o novo normal para o mercado imobiliário. Não adianta nada colocar segurança medindo a temperatura e o cara tem que tirar o mesmo crachá que ele pega na mão de um, passa na mão de outro e vai, Então, os empreendimentos precisam pensar, porque mesmo que venha uma vacina para o coronavírus e tudo mais, nesse sentido, e a tecnologia caminhava já nesse sentido, o touchless é o novo normal, né? Então, precisa pensar em internet das coisas para o mercado imobiliário e tudo mais. Depois, cuidados hoje. Cuidado, pessoal, com interação social e cultura empresarial. A gente perdeu muito da interação social durante esse período de pandemia. Eu tenho visto N clientes, a gente tem 32 mil clientes no Brasil, e a gente tem visto que muitas empresas estão reclamando disso. Eu coloquei os funcionários em casa e perdi o sentimento de empresa. E sabe o que acontece quando a gente é extremamente virtual, digitalizado? A gente perde aquele sentimento de pertencimento, a gente perde aquele sentimento onde as pessoas sabem que elas fazem parte de alguma coisa. E quando eu não tenho o sentimento de pertencimento, eu vou para o mercado, eu vou estudar outras oportunidades. Pra você ter uma ideia, até o começo dessa pandemia, as startups eram as empresas mais desejadas para trabalhar, só que, ao mesmo tempo, eram as empresas que menos retinham mão de obra, exatamente por causa desse nomadismo 100% digital que não criava cultura. Então, você tinha a cultura dos donos, dos founders, que tinha participação no negócio, entendeu? E eles conseguiam ter uma alta retenção daqueles caras com equity para vencer, a qual ele ia ter uma grana se ele ficasse, mas a base rotacionava. Todo ano trocava boa parte da base, porque você perde o sentimento de organização. Já diria Peter Drucker, né? A cultura come inovação e estratégia, né? Então, a cultura da empresa, quando ela não trabalha para fomentar esse tipo de coisa, é muito perigoso. Cuidado, LGPD. Você já parou para pensar, Léo, que boa parte do que está sendo feito hoje em casa ofende a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Então, imagina o gerente da sua conta com todos os seus números abertos, dos seus investimentos, do teu rendimento, trabalhando de casa, onde pode ter outras pessoas vendo. Até esses dias era proibido entrar com pendrive em empresas ainda públicas. A Petrobras bloqueava acesso de computadores que não eram próprios na rede. De repente eu coloco todo mundo em casa e tudo faz sentido? Não. Opa, LGPD, pessoal. No meio da pandemia, a LGPD aterrissou em outubro, todo mundo achou que ia ser postergado, não foi. Tem um super risco aí. Eu sugiro que vocês revisem a sua política de proteção de dados de clientes, de funcionários, com também a sua estratégia de espaços de trabalho. E uma super tendência do mercado imobiliário, galera, franquias e management agreements, né? Se tem uma coisa que vai perpetuar aí agora, é esse modelo de replicar modelos funcionais através ou de franquias ou de contratos de gestão, né? Porque se o CAPEX da noite pro dia virou ativo de ouro, né? E ninguém quer gastar capital com que não seja core business, como é que a gente traciona isso? Então, esse modelo, franquias e management agreements, está sendo aí uma grande demanda. A gente tem visto isso, grandes clientes da Regus e do Space chegam para a gente e falam, olha,
Eu preciso de escritório em 10 cidades, porque a gente acabou de fechar com um master franqueado. Eu decidi que o meu negócio nesses espaços agora são franqueados, olha só. Né? Então, é uma grande tendência que está vindo aí. E só para fechar aqui, antes de eu encerrar, profissional do futuro, né? Eu falei dos espaços da tendência, vamos falar do profissional. Então, o profissional do futuro, ele vai ter que ser tecnológico, claro, porque se ele não for tecnológico, ele vai ceder para aqueles profissionais e aquelas gerações que já estão vindo na pegada tecnológica. Ele tem que aprender a fazer gestão por performance. A grande maioria dos profissionais que eram chefes, controlavam horário e jornada, no meio da pandemia tiveram que virar gestores digitais, onde você não controla mais esses itens, só que não quer dizer que ela virou bom gestor, mas ela tem que aprender a fazer gestão por performance. Contratação por job, como eu disse antes, as pessoas têm que aprender a ser team leader e cheerleader ao mesmo tempo, né? É liderar e empolgar, liderar e motivar, ser duro ao mesmo tempo, né? Ser exemplo, e por aí vai. Então, essa condicional não era muito comum, né? A gente contrata as pessoas por soft skill, demite por hard skill, um monte de coisa que a gente já sabe, mas a verdade é que a gente fala pouco do gestor, né? E tem que ver que para o gestor não é fácil. Não foi fácil para mim, não é fácil para você, Léo. Ninguém nunca passou a pandemia antes. Isso aqui é um MBA de curto prazo, entendeu? A minha experiência de home office, que durou apenas 2 semanas, até porque a gente nunca parou durante essa pandemia, foi um hell office, não foi um home office, entendeu? Tipo, foi um negócio totalmente diferente. Não foi funcional, não foi produtivo, não esquece, abortei, back to work, acabou. Uma outra tendência aqui do profissional do futuro, pessoal, short time management, dedicar pouco tempo à gestão de coisas pequenas. Hoje muita coisa é demandada grande, e até para aquelas reuniões de performance gigantescas, etc e tal. Uma vez que o celular passa a ter todos os KPIs de tudo que a gente precisa fazer, eu vou perder tanto tempo fazendo coisas que antes me demandavam. Não, então, short time management é uma boa, para quem não conhece, pesquisa aí no Google. E por último, estejam preparados para serem globais, tá? O que eu quero dizer com global? Não é internacional, não, é global. É você ter o teu financeiro num lugar, teu RH em outro, você contratar por job alguém do Irã, amanhã você está contratando um designer na Austrália, hoje teu espaço de trabalho está no Brasil, amanhã está... Esse nomadismo digital vai chegar na contratação de funcionalidades, porque isso sim a pandemia trouxe de maneira super interessante. Então eu mesmo precisei contratar uma arte para uma peça recentemente e eu contei com toda uma estrutura que estava lá nos Emirados Árabes para me atender. E, cara, em nenhum momento, nem a língua... E nem a tecnologia e nem a interação foi um impeditivo. E acabou saindo quase que metade do custo de fazer o mesmo trabalho no Brasil. Entendeu? Então, assim, pensem, porque o Brasil também é um forte competidor disso lá fora, né? Com as empresas lá fora não estão precisando contratar serviços digitais ou mesmo serviços que requerem consultoria de maneira digital e que o Brasil pode ser, né, um grande player nesse sentido, tá? Tendo dito isso, pessoal, deixar aqui só meus contatos. Se quem quiser aí entrar em contato, tanto LinkedIn quanto Insta, YouTube, só me encontrar lá como Thiago Olhês, não tem aquele H da versão do nosso xará anterior, mas sem o H, né? E também no InTalks, lá, né? O nosso programa que acabou virando um programa, começou como um bate-papo com clientes e virou um produto nosso no meio da pandemia, com quase 200 lives realizadas já nesse período e que tá bem bacana, viu, Léo? Tá mesmo, Thiago. A gente tem acompanhado aqui o seu trabalho, inclusive se inspira em vários dos painéis, enfim, das transmissões que você faz por lá para a gente também ou continuar o debate ou explorar outras perspectivas, enfim. Você, além de ser uma grande referência para a gente no mercado imobiliário, né, no mercado de escritórios, de coworking e tudo mais, acabou se tornando também nos últimos meses uma referência para a gente como influencer, né, Thiago? Virou influencer. Só hoje conhece a quarta, e eu acho que eu tenho umas 7 da noite no Insta, que eu acho que eu não confirmei ainda, mas vou ter que fazer. Ô, Thiago, vou aproveitar esses últimos 7 minutinhos para fazer algumas perguntas que foram surgindo aqui, pode ser? Aí eu te libero para o compromisso aí que você tem. Vamos lá, Thiago. A primeira pergunta foi do Thales. Vou colocar na tela aqui, ele quer saber. Thiago, até mesmo os coworkings ficaram mais flexíveis? Já estavam à frente, mas imagino que algumas coisas poderão ser adaptadas. Na verdade, assim, os coworkings, o que tracionou os coworkings nos últimos anos? Foi a crise financeira no Brasil, onde as empresas precisavam reduzir custo, não gastar capital, criar integração entre os funcionários, ir para um lugar mais moderno, arquitetura mais moderna e contar com a flexibilidade do prazo, principalmente, né? Quero contratar escritório por uma semana, por um dia, por um mês, por 10 meses, tanto faz. Quais são os fatores que tracionam agora? A mesma coisa, as empresas não podem investir, precisam reduzir espaço, precisam de flexibilidade. Então, assim,
Não mudou os drivers, mas é lógico que os coworkers também tiveram que revisitar. Eu mesmo mudei. Boa parte das nossas áreas compartilhadas estão com super espaçamento social, né? A gente teve que reinventar alguns produtos, mas, por outro lado, todo mundo que estava diminuindo espaço do convencional começou a fazer um shopping around, e esse shopping around incluiu o escritório flexível. Então, por exemplo, se eu gerasse aquele mesmo gráfico do Google Trends ali de pesquisas de coworking nesse período, vocês vão ver que vai totalmente contra. Enquanto as pessoas pesquisam o home office para cima, depois cai, o coworking ele tem aquela queda no começo da pandemia, até porque coworking todo mundo associava compartilhado, né? Nossa, vou pegar Covid, essas coisas. Só que depois ele sobe absurdamente, porque todo mundo começou a ver que, não, peraí, eu vou precisar voltar para o escritório, mas será que eu preciso voltar para o modelo antigo? Nossa, eu vou pegar uma laje vazia, investir 3, 4, 5 mil reais no metro quadrado agora, porque, por incrível que pareça, Thales, ainda tem proprietário de prédio pedindo para que a devolução aconteça no osso ali, né? no code ali, ou seja, pedindo para demolir tudo. Em plena 2020, a gente ainda tem essa cabeça, muitas vezes. O mercado imobiliário tradicional, o coworking é o modelo disruptivo dele, mas ele nunca foi inimigo do mercado imobiliário. Ao contrário, ele ajuda o mercado imobiliário. E ajuda muito. Então, hoje, se eu sou proprietário de um prédio e não tenho um pulmão flexível no meu prédio, eu tenho um puta risco. Eu preciso diferenciar meu prédio. Esse pulmão não precisa ser necessariamente uma Regus, um Spaces ou outro player. Pode ser o próprio proprietário oferecendo espaço flexível, mas que tenha flexibilidade no DNA, que não seja aquele flexível fake, né? Parece alguns competidores meus que anunciam meu nome no Google, né? Então ele bota a carinha na frente escrito Regus, o cliente chega e fala, não é Regus, né? Não é. Então não adianta você falar que é flexível, mas não tem flexibilidade. Então tem que estudar o conceito de mercado flexível. Gente, coworking não é salinha comercial. Muito cuidado com isso. As pessoas tendem a confundir isso. Se eu tivesse que falar para você, quem mais compete com coworking hoje é a saleta comercial, que é aquele cara que muitas vezes é o dono, pessoa física, que está desesperado na pandemia porque está vazio, e ele está fazendo aluguel de graça, só para se livrar de custo de condomínio e IPTU. Isso concorre com coworking. Isso concorre com escritório por serviço. Agora, grande laje corporativa, cada uma tem seu mercado. Um cliente que tem tamanho para 2 mil metros quadrados, ele está no mercado de laje corporativa, entendeu? Então, os brokers que estiverem nos assistindo, né, os corretores, tem que entender, tem que trabalhar com o coworking, não contra o coworking. Você perde uma puta oportunidade de trabalhar com, né? Então, eu acho que é legal essa pergunta, porque provoca, assim, os coworkings tiveram que se reinventar? Também. Só que eu não vi tantas notícias de prédios sendo construídos na pandemia, como eu vi notícias de coworking crescendo. Então, eu acho que está saindo muito mais forte, sim, do que o mercado imobiliário em geral. Perfeito, Thiago. Tem uma pergunta aqui. O Thiago Albertão, mais um Thiago. E essa tarde aqui Nós vamos dominar o mundo. Pois é. O Thiago Albertão, seu xará, o xará do Thiago Cordeiro também, pergunta, pertinente inclusive, Thiago, mas a conta fecha ao pulverizar os escritórios assim, considerando os custos fixos? E ele acrescentou aqui, Thiago, sobretudo para pequenas e médias empresas. Sim. A conta fecha pelo seguinte, vou te explicar. Até, aliás, ótima pergunta, Thiago. Eu adoro quando vem perguntas diretas. Pensa o seguinte. Qual que é o metro quadrado mais caro do Brasil? Ele está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília? O que você acha? O que você acha, Léo? Imagina de São Paulo, né? São Paulo, cara, o metro quadrado mais caro é aquele que você paga e não usa. Simples, não interessa onde ele está. Certo? Qual que é o carro mais caro na garagem? Você vai colocar lá um Audi, você vai colocar um outro carro de outra marca mais barata, não interessa a marca, interessa o uso do carro. Então, assim, eu posso ter o Audi mais caro, se eu uso 200 km por dia, e na hora que eu pegar o custo dele por quilômetro rodado, contra um carro que muitas vezes é popular, só que eu rodo 10 km por dia, você vai começar a ver que as contas são parecidas, é a mesma coisa para o escritório. Então, assim, não adianta ter um escritório centralizado, com uma série de espaços inutilizados, entendeu? Ou espaços que estão vazios porque você acha que vai crescer, porque você acha que determinado vai usar, e você está pagando por ele desde agora. Então, a conta, quando você vai pulverizar seus escritórios, é sobre a sua real necessidade hoje. Eu preciso de um squad office de 8 pessoas na Lapa, preciso de um squad office de 10 pessoas em Campinas. É totalmente diferente do que você falar, cara, eu tenho um escritório de 50 pessoas centralizado. Porque aqui... Então, assim, a conta fecha? Fecha. Geralmente, até 50 pessoas, os coworking são 30% mais baratos. Quando é menos de 10 pessoas, a conta chega a ser mais de 60% de economia. Agora, você não pode comparar metro quadrado com metro quadrado, porque o coworking não vende metro quadrado. O coworking vende preço por pessoa. Né? Então, assim,
muitas empresas têm um preconceito no coworking. Eu quero ter um espaço próprio. Então não quero coworking. Cara, você vai no coworking, 90% das empresas são espaços próprios, são espaços privativos. Só que aquilo que é área comum, banheiro, copa, recepção, sala de reunião, espaço de get-together, área de descompressão, para que você vai pagar por isso dedicado se as suas pessoas não usam o tempo todo? Então, as empresas que vão para esse modelo de squad office, ela vai pagar só pelo que ela usa. Então, precisa de uma sala para 8 pessoas. É uma sala para 8 pessoas. Eu não preciso pagar para cada escritório funcional uma sala de 8 pessoas, uma recepcionista, uma área de banheiro, uma área de mailing. E na hora que você vai colocar nesses custos, são 16 contas, Xará, que você tem que botar no papel para comparar com o coworking. 16 contas. A grande maioria das pessoas só olham 2 contas, aluguel e condomínio. Aí que está o erro. Eu pego qualquer um para calcular o custo total de ocupação, né, ou total cost of ownership, né, que os ingleses usam bastante, e a gente compara uma coisa com a outra. Por quê? Você está no coworking, vou pagar seguro? Não. Eu vou pagar internet? Não. Eu vou pagar a limpeza? Não. Vou pagar a manutenção? Não. Ar-condicionado? Não. Energia elétrica? Não. Opa! E você vai eliminando essas contas do lado de cá. Então tem que fazer a conta certinho, tem que fazer essa matriz para poder fazer essa comparação. Mas sim, você vai ver que a conta fecha. Perfeito, Thiago. E para encerrar então e te liberar, vou fazer uma pergunta que a Amanda mandou aqui diretamente. Amanda Ruiz, que inclusive é um movimento que vai um pouco na contramão dessa ideia de somente home office e tudo mais, que foi o que os shoppings estavam, uma atuação que os shoppings estavam fazendo até antes da pandemia, enfim. Ela quer saber se a IWG está olhando para os coworkings no shopping center. Vocês têm feito esse movimento? Vou te explicar. A gente já fez desse movimento. Talvez a gente revisite ele pós-pandemia. Por quê? Antes, a gente preferia estar próximo ao shopping do que no shopping. Por quê? Porque coworking não consegue pagar valor de varejo. Você falar para mim, eu vou pagar, vamos pegar aqui, a região de Faria Lima, em São Paulo, a R$100 o metro, e de repente você fala, não, vou pôr nesse shopping aqui, custa R$200 o metro, você mata o coworking. O coworking não consegue pagar esse valor de retail. Então, nunca fez sentido estar no shopping, mas estar próximo ao shopping, sim, porque o shopping é um centro de conveniência interessante para os clientes. Então, geralmente a gente pegava a torre ao lado do shopping, ou pegavam, por exemplo, eu tenho Shopping Morumbi em São Paulo, eu tenho 4 unidades em volta do Shopping Morumbi. Eldorado, eu estou na torre do Eldorado, mas não estou no shopping. E tem N casos que eu posso te dar aqui, o Center 3, eu estou na torre, mas não estou no shopping. E por aí vai, Rio Sul, no Rio de Janeiro, eu estou na torre, mas não estou no shopping. Então, assim, na área de retail, geralmente a conta não fechava. Mas isso era pré-pandemia. Temos que ver se agora, pós-pandemia, as operadoras e os administradores do shopping estão dispostos a que dentro da área do retail tenha preço de escritório. Entendeu? Não pode ser um quebra-galho. Eu vou botar um coworking aqui enquanto não tenho nada que fazer. Entendeu? Eu não entro em nenhum aluguel que não seja de menos de 10 anos. 10 anos. Entendeu? Então não tem essa de, vou dar um coworking por 1 ano e vamos ver se vai dar certo, senão eu volto a alugar para uma loja de roupa. Não pode ser isso. A grande maioria dos shoppings olhavam dessa forma. Então, aí que morre o perigo, entendeu, Amanda? Então, assim, minha sugestão, os administradores do shopping têm que olhar para o coworking como realmente, olha, vou redesenhar esse espaço do shopping para que seja um ambiente de trabalho. Lembrando que o ambiente de trabalho precisa de estrutura, o ambiente de trabalho precisa poder registrar empresas nesse endereço. Então, tem uma questão legal também do shopping, que a gente precisa validar, que o Brasil não permite sublocação, né? Então, se eu loco o espaço do proprietário, eu posso sublocá-lo. Mas eu não posso locar de um locador e depois sublocar, entendeu? Então, essa era uma questão também legal, que impedia de estar na área de retail. Eu tenho que locar, geralmente, do dono. Isso é o modelo Regus. Tem outros coworkings que operam com serviço, que tem vantagens e desvantagens. A única vantagem do serviço é que não tem esse impeditivo que eu te falei. Mas a desvantagem do serviço é que é limitado o número de empresas que ele pode ter no local. A não ser que o coworking feche os olhos para a lei, que não é o nosso caso. De empresa listada na bolsa, rentável, durante a pandemia continuamos rentável. É totalmente diferente do mercado. Então, tem empresa que não vê problema em estar operando de maneira ilegal. Não é o nosso caso. Mas operar como serviço pode ser uma forma de implementar ali, mas isso limitaria a quantidade de empresas que podem estar registradas, né, de maneira legal naquele espaço. Pra você ter uma ideia, em São Paulo, hoje, junta comercial não aceita mais de 10 empresas no mesmo endereço que não seja através de sublocação, tá? E aí tem muita empresa quebrando. Eu tenho sala A, sala B, sala C,
Só que isso é o jeitinho brasileiro na lei. Isso volta. A gente não faz isso, né? Nosso modelo tem que ser sempre certinho. Perfeito, acho que ficou claro para a Amanda, né? Thiago, vou te liberar já, agradecer novamente a sua presença. Sei que está corrida aí, né? Tanto com os trabalhos da Regus, quanto, enfim, as transmissões que tem participado, como a gente mencionou aqui. E é realmente um prazer ouvir um pouco a sua perspectiva, né? Você que vive, você respira isso no dia a dia, né? Então, a sua perspectiva sobre o futuro aí do mercado de trabalho, enfim, dos escritórios e tudo mais. Obrigado pela presença, um prazerzão receber você. Muito obrigado. Quem precisar, gente, só me encontrar no LinkedIn, YouTube, manda sinal de fumaça eletrônica. Estamos aí sempre abertos a discutir o tema aí. Obrigado, Léo. Um abraço para todo mundo, um abraço para o Guilherme. Valeu, Thiago.